Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos! Estamos aqui de novo com o nosso Evangelho em Pauta e dessa vez nós vamos falar do capítulo 6, item 3 do nosso Evangelho, que é o Consolador Prometido. Para nós, espíritas, a gente tem essa alegria, de falar sobre o Cristo Consolador. Quando Jesus, nas bem-aventuranças, nos fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele também nos lembra que ele não podia, naquela época, falar tudo para nós. E ele fala, olha, eu não posso revelar tudo agora, porque vocês não têm condição ainda de compreender. Muitas coisas a gente não tem até hoje condição de compreender. Aliás, quando a gente lê os livros de André Luiz, da década de 40, 50, a gente vê certas narrativas de André Luiz, que era um grande repórter da espiritualidade, falando que os espíritos plasmavam determinadas imagens em telas e a gente nem imaginava o que era isso. Hoje todo mundo entende o que é uma tela de plasma, todo mundo já teve uma TV de plasma, está até ultrapassada essa tecnologia. Mas naquela época de André Luiz a gente nem podia imaginar o que podia ser esse instrumento, o que podia ser esse recurso. Percebe também nos livros de Emmanuel que muitas vezes ele fala, olha, a gente não tem vocabulário muitas vezes para explicar para vocês que estão aí encarnados a situação aqui na espiritualidade, então eles fazem determinadas aproximações. Assim também era com Jesus, ele não tinha ainda como nos explicar, pela pobreza do nosso vocabulário, mesmo das nossas referências e do conhecimento que a gente tinha, tudo aquilo que a gente veio a aprender mais tarde. E ele falou, olha, não se preocupem, eu vou mandar um Consolador, o Espírito da Verdade que veio e acabou nos trazendo um complemento e uma interpretação do Evangelho e as explicações que a gente não tinha até então. Então, aquelas grandes perguntas filosóficas, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha reencarnação. A gente consegue responder com o auxílio da doutrina espírita. Qual é a função do sofrimento, qual é a razão das desigualdades. Quando a gente consegue compreender isso, tem tudo dentro da lógica reencarnacionista e da justiça divina, a gente consegue encaixar todo esse quebra-cabeças e a gente passa a compreender então por que a gente reencarna em determinadas condições, por que a gente tem mais dificuldade com determinadas questões e não com outras, por que a gente já tem alguns talentos inatos, a gente vai compreendendo melhor a nossa vida, a gente vai identificando melhor, em que cenário a gente se encontra e como é que a gente pode avançar. E esse Consolador, que Jesus nos prometeu, ele veio, e ele veio através do trabalho de Kardec com os espíritos e nos trouxeram uma nova dimensão, a dimensão espiritual. E a partir dessa nova perspectiva de que nós somos espíritos eternos e que essa não é a nossa única oportunidade, nós temos oportunidades repetidas e quase infinitas. Já tivemos outras oportunidades anteriormente, nós percebemos que a história de cada um de nós é única, que cada um de nós é uma individualidade com um caminho e isso facilita a nossa compreensão do outro e de nós mesmos. Nós conseguimos fazer um mergulho mais profundo no nosso interior, compreendendo todo aquele arquivo morto, inclusive, que a gente tem chamado inconsciente. Então, graças a essa compreensão, a gente pode caminhar com mais segurança na nossa evolução. Então, esse Consolador que Jesus nos mencionou, ele trouxe, e o que é mais importante, que Jesus disse que ficaria conosco até o final dos séculos. Então, não só ele nos mandou esse Consolador, mas ele se comprometeu a ficar conosco. E é isso, essa é a maior consolação de todas. Vamos pensar sempre nisso e vibrar junto com Jesus.